graça e paz. É um prazer imenso estar aqui novamente após esses 2 anos. Vim por intermédio da minha amiga Elisete, a qual também eu conheci aqui o pastor Daniel, pastora Lúcia. Fui muito bem acolhida, como também tenho sido muito bem acolhida e recebida por cada um de vocês. Como o pastor falou, eu sou membro da Igreja do Nazareno em Edson Passos, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. O nome do meu pastor é o pastor Amadeu Henrique. Ele manda também transmitir o abraço tanto para os pastores, para cada um de vocês. E eu quero agradecer a Deus o privilégio e a oportunidade de retornar nessa casa novamente. Para mim é um privilégio muito grande, porque são ciclos novos, ciclos que se fecham, outras oportunidades que surgem, desafios que a gente consegue vencer em Cristo Jesus. Então, eu fui aluna do CFM, curso de formação missionária, que é da nossa igreja, da nossa denominação, um curso que existe hoje EAD, um curso que tem me dado base para eu estar onde eu estou, e eu louvo a Deus por isso. E depois o meu estágio, ele se deu lá no Amazonas, mas antes de eu entrar em toda a minha história, em todo o contexto, em todo o contexto de como que foi essa vivência no campo missionário, como também o testemunho que me trouxe até hoje eu estar aqui, eu queria que a gente entrasse na palavra de Deus antes de tudo, porque não se trata de mim, se trata dele. Então toda a honra e toda a glória é dada a ele, sempre em primeiro lugar. E eu vou deixar aqui uma palavra e a gente vai caminhando à medida que eu vou falando sobre esse processo, dentro da palavra, e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 28. Aqui já tem até um tema, mas enquanto todo o decorrer do início do culto, os louvores, as ministrações, a oração, até aqui, Deus me trouxe um tema no coração, que seria cair em si. E antes da gente ler a palavra, eu vou colocar aqui o significado, pelo menos desse termo. Para cair em si, creio ser necessário senso crítico, além do autoconhecimento. Então, gravem isso, do que é cair em si. E vamos para o texto. Mateus, capítulo 28, 18 ao 20. Amém? A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Amém? Aqui, Jesus estava falando para a grande comissão. E quem era essa grande comissão? Eram os seus discípulos, os seus 12. Só que Jesus, nesse encontro que ele marcou com seus discípulos na Galileia, ele diz nesse texto uma coisa para a gente. Aqueles homens andaram com Jesus, viram seus milagres, ouviram seus ensinamentos, sabiam da ressurreição, mas alguns ainda tinham dúvidas. Isto nos ensina que Jesus conta com quem ainda não está pronto. Nem sempre estamos completamente prontos. Ele nos apronta na caminhada. Então, é na caminhada que nós vamos estar sendo sempre preparados, capacitados por Ele. Os discípulos, eles andaram em meio à multidão, eles viram a multiplicação dos pães,
eles viram milagres acontecerem, eles caminharam com Jesus. Jesus chamou 12 para caminhar com ele, pertinho dele. Imagina você estar lado a lado, você não era só mais um na multidão, você era aquele que Jesus o chamou para estar com ele, ao lado dele. Sabe aquele amigo íntimo que só ele te conhece, que ele sabe da sua intimidade, que ele tem a liberdade de abrir a geladeira da porta da sua casa? Assim eram os 12. Mas eles estavam prontos? Não. Foi aquela caminhada de Cristo que Jesus disse a eles depois que ele ia voltar para casa, mas que eles não ficariam só. E quando a gente tem lá em Atos a questão do derramar do Espírito Santo, e que eles aí estão prontos para pregar o Evangelho. Olha isso. Mas eles ficaram parados em todo aquele tempo, em todo aquele percurso? Não. Pedro era um que desembanhou a espada e cortou a orelha de um soldado. E o que Jesus fez? Mandou ele pegar e colocar de volta a orelha no lugar. Jesus estava ensinando, Jesus, como aqui foi orado, os moldes de Jesus. Jesus estava ali, com toda a paciência, com todo amor, educando, ensinando como se comportar, ensinando uma vida cristã, ensinando a ser verdadeiramente a imagem e semelhança do Pai. Como que nós, como pais, ensinamos aos nossos filhos? Nossos filhos imitam. Já viu a menina pegar a roupa no guarda-roupa da mãe, aí vem com a roupa, vem com o sapato arrastando no pé porque ainda não cabe? Porque ela está nos imitando. E assim, nós somos imitadores de Cristo. Então, quando Deus nos chamou, é porque os 12 não parou ali em Jesus. Nós, até hoje, somos os 12 de Jesus, que Ele chamou para fazer o quê? Discípulos. Discípulos à nossa imagem? Não. Hoje, quem anda conosco não vai ser igual a Luciana, mas eu irei discipular para ser a imagem de quem? De Jesus. Essa é a diferença. Jesus era o próprio Deus, né? Como diz, ele era a carne, ele se fez carne, mas ele era também 100% Deus. E ele pôde ali caminhar e mostrar como que é uma vida cristã, como é caminhar lado a lado com ele. Mas o privilégio que Deus ressalta na palavra dele é que é bem-aventurado os que não viram, mas creram. Nós não estamos aqui vendo, mas Jesus está presente em nós. E ele nos convida o quê? O que está dizendo para nós. A gente pode ainda não estar pronto, mas é na caminhada que a gente vai sendo capacitado. Agora eu queria linkar uma coisa com vocês que para mim fez muito sentido, sobre Ana e o filho pródigo dentro da grande comissão. Ana, uma mulher que a gente conhece a história dela, que sofreu com Penina por ser estéril, mas que todo ano ela ia com seu esposo. Aonde? À igreja. Aí linkar com o filho pródigo. Aí chega o filho pródigo, pede o pai, insiste o pai o quê? A herança antecipada, que é uma herança fora de tempo. Uma herança que ele não estava preparado para receber. E ele insistiu. E a Bíblia diz que ele gasta tudo e quando ele não tem um tostão, de uma maneira tão errada, irresponsável, há uma grande fome naquela cidade. E ele vai parar onde? No meio dos porcos. E deseja comer o quê? A comida dos porcos. E aí é onde ele cai em si. E ele volta à casa de quem? Do pai. Mas a Bíblia diz que ele relata o quê? Que ele pecou contra o céu e contra o Pai. Ele primeiro reconhece, quando ele cai em si, que ele pecou contra Deus e contra o Pai terrestre dele. E o que isso tem a ver com a grande comissão? Às vezes a gente fica postergando, porque a gente não quer pagar o alto preço de ano após ano, está se colocando a serviço do Pai, está se colocando em pró o outro, está servindo na igreja, está servindo aonde Deus permitiu que hoje você tivesse. De repente você é do lar, está na sua casa e a família que precisa, ou parentes ou vizinhos a ser alcançado.
mas é muito confortável permanecer onde eu estou e dizer que eu ainda não estou pronto. Ou então eu estou na faculdade e eu digo também que eu não estou pronto, porque eu preciso ser graduada para depois fazer a obra do Pai. E a gente vai postergando. Ana, se tivesse postergado, ela não tinha vivido o milagre. Ela continuaria estéril e a gente não teria a história dela. Ana insistiu, Ana persistiu. Já o filho pródigo foi apressado. Ele foi à contramão de Ana. Ele foi lá, persistiu para o pai, mas não com a intenção boa no coração, porque ele queria curtir a vida e provavelmente ele queria o dinheiro para isso. E aí, às vezes, a gente começa a dar desculpa para nós mesmos e sabemos disso, que eu não vou tomar uma decisão por Cristo, porque não é a hora. Quando acontecer isso, eu tomo. Não, eu não vou fazer parte do ministério da igreja porque eu não estou pronta, então eu não vou agora. Não, eu não vou para fazer missões porque, nossa, eu não estou pronto. Mas eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui é missionário? Levanta a mão. Todos nós. A grande comissão não exclui. O fato de eu ter ido a um campo missionário não é uma exceção, é um chamado específico. Deus chamou dentro da minha igreja eu para ir a um campo. Mas não quer dizer que quem ficou deixou de ser missionário, porque o fazer discípulo é para todos. A gente faz discípulo na nossa casa, a gente faz discípulo na faculdade, a gente faz literalmente. A gente faz discípulo atravessando a rua até o nosso vizinho. Então, a grande comissão é para todos nós. E se nós ficarmos aguardando e esperando, estarmos prontos para tomar uma decisão, talvez ou a gente vai ser como Ana, aquela que vai persistir e vai ganhar a vitória, de uma forma saudável, a qual ela persistiu e perseverou para conseguir ter o filho, ou a gente vai ser como o filho pródigo, que talvez a gente não vai dizer que estamos afastados do caminho do Senhor porque viemos à igreja, mas na verdade a gente está como um filho pródigo, que não toma uma postura de filho de Deus, mas de um filho mimado que quer birra com Deus para conseguir primeiro o que quer, para depois fazer talvez alguma coisa para Deus. Entende a diferença? Amém? Só que o Espírito Santo de Deus, ele habita onde? Habita em nós. E quem convence não é a Luciana, não é a pastora Lúcia, pastor Daniel, não é o seu líder na igreja, é o Espírito Santo. E quando nós subimos sobre o altar, a gente precisa ter muito temor e certeza de que o que sair da nossa boca não é o que a gente acha que é o certo para o outro, mas a gente primeiro tem que ter vida com Deus, para poder subir no altar e falar daquilo com propriedade no Espírito. Entendem isso? E aí eu vou entrar na minha história, no meu testemunho. Eu tenho uma filha, que eu vou pedir só para passar a foto dela. Nesse momento eu quero apresentar a vocês a Esther. A Esther, hoje ela é casada, fez 1 ano de casada. Esther tem 24 anos. Esther, ela é membro da igreja também do Nazareno Edson Passos. Enquanto vai mostrar a foto, eu vou ser breve no meu testemunho para vocês. Esther orou pela minha vida durante 10 anos. Pensa, 10 anos, não foram 10 dias, 10 meses, foram uma década. Quando eu me divorciei, eu não era cristã, não era evangélica, Esther estava com 6 para 7 anos. Quando Esther completou 7 anos de idade, o amigo do pai dela a convidou o pai e ela foi junto para a igreja. Quando terminou o culto, o pai, no momento, não decidiu caminhar, mas ela disse: eu quero. Esther aceita Jesus aos 7 anos de idade. 7 anos de idade a minha filha aceita Jesus. Por isso, só um adendo: ore pelas crianças e valorize o trabalho da Escola Bíblica Dominical também para as crianças, o trabalho infantil, o departamento infantil. A minha filha foi cheia do Espírito Santo. Só que eu sou técnica de enfermagem, trabalhava em 2 empregos e trabalhava também em um plantão particular, ou seja, vida em casa quase nada.
Eu acordei algumas vezes de madrugada, minha filha literalmente estava com o rosto no chão, orando pela minha vida, às 3 da manhã. E assim foram longos 10 anos. Esté orou, Esté jejuou. Às vezes eu falava, você não vai tomar café? Ela, agora não, mãe. Quando dava meio-dia, ela ia tomar café. E eu não sabia que ela estava fazendo jejum. Esté orava, Esté clamava. Eu nunca fui de beber, mas, estou estressada no trabalho, botava uma garrafa de vinho na geladeira. Chegava, Esté tinha aberto e jogado fora. Brigava com ela, ficava brava com ela. Alguém a orientou muito bem e quando eu passava a mão na garrafa, a garrafa estava melada. Ela ungia as garrafas. Tinha óleo ungido lá na garrafa. E foram durante 10 anos, eu morava em uma outra cidade e Deus já estava preparando a minha vinda para onde eu estava morando atualmente. E um dia a minha amiga fala assim, Lu, mamãe vai precisar da casa, você vai precisar mudar. Eu ligo para um outro casal de amigos e falo, preciso de uma casa. A casa onde eu fui morar, atrás da igreja do Nazareno. E eu não tinha me dado conta, não tinha. E eu lembro que Esté nunca foi uma menina insistente comigo, de ficar o tempo todo atrás de mim dizendo, mãe, vamos para a igreja? Mãe, vamos para a igreja? Não. Ela fazia, às vezes, um convite ou outro, mas não era. E eu lembro muito bem que um dia eu estava na pia e ela apareceu no corredor e eu a chamei. E ela veio, senhora, mãe. Aí eu falei, Esté, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é a autoridade na sua vida nessa terra? Os olhos delas encheram de lágrimas. E ela falou, a senhora, mãe. Então eu te proíbo, como autoridade na sua vida nessa terra, de você orar por mim. Desiste, porque eu não vou aceitar Jesus, muito menos para a igreja. Então você está proibida de orar por mim. Pensa numa mãe proibindo uma filha. E eu lembro que a minha filha saiu com isso aqui tomado de lágrima. E ela falou, sim senhora. Só que lembra que eu falei que eu trabalhava em 2 empregos e mais plantão particular? Então eu estava em casa 3 vezes no mês. Às vezes se tinha muitos plantões 2 vezes no mês. Esté não desistiu, Esté foi a Ana da minha vida. Entrava Ana e saía Ana, Esté estava orando, jejuando enquanto eu estava trabalhando. E um belo dia, dentro de que essa história é muito longa, teve muitos acontecimentos, a Esté um dia chegou mais cedo do curso, que ela tinha aula de manhã e tinha um curso. E eu falei, você chegou mais cedo? E ela falou, mãe, cheguei. O nosso pastor deu carona para mim e ele está aguardando a gente para um gabinete. Eu não sabia nem o que era gabinete. E eu falo o que para ela? Tá bom. Saiu um simples tá bom da minha boca. E eu lembro que quando eu fui caminhando a 1 quarteirão até a igreja que fica na beira da estrada, eu falei, o que eu estou fazendo? Quando eu chego no gabinete, o meu pastor olha para mim e fala assim, prazer, eu sou o Amadeu Henrique, um homem cheio de falhas, que você vai, não precisa nem procurar que você vai ver falhas, mas se você permitir, eu serei o seu pastor e vou pastorear a sua vida. E essas palavras impactaram tanto a minha vida que eu acho que eu chorei tudo que eu tinha acumulado durante 10 anos. Eu me desarmei naquele momento. Ele me deu uma palavra, ele orou junto comigo e ele é o meu pastor hoje, de perto até hoje. Mas e se minha filha tivesse desistido de mim? E se minha filha tivesse ali parado de orar por mim? Eu estaria aqui hoje? Eu não estaria. Caí em si. Aquele dia foi o dia que o Senhor preparou para alegrar o coração da minha filha e para a Luciana cair em si. Cair em si e entender que é mesmo sem estar pronta, preparada, sem entender muitas coisas da Bíblia, que eu precisava estar na igreja, caminhando e permitindo ser pastoreada. A minha filha, durante 10 anos, ela pagou um alto preço, não foi pouco. Não foi pouco. O testemunho da minha filha é muito grande. Minha filha teve perdas muito preciosas na vida dela. Minha filha passou por momentos tão difíceis no processo do divórcio.
A minha filha teve uma mãe que ela teve que lutar por ela. Uma mãe que proibiu ela de orar. Uma mãe que não queria uma filha que orasse. Pensa uma pessoa negar a oração de alguém. Foi essa pessoa que está aqui hoje sobre esse altar. Mas Deus usa as crianças, Deus usa os jovens, Deus usa você, Deus usa os improváveis. Talvez você entrou nessa noite pensando, não sinto nada, não sinto vontade, não tenho vontade de fazer nada. Ou talvez você pense, eu não posso, eu tenho que me preparar mais. Como é que eu falo de Jesus? Abre a sua boca e Ele vai encher, porque Ele vai ver a sinceridade do seu coração. E essa é minha filha, essa é a Esté, esse é o meu genro Rafael. Essa é a pessoa abaixo de Cristo mais importante na minha vida. É a minha mãe na fé. Por muito tempo ela foi essa mãe na fé. Inverteu-se os papéis, né? É aquela que não desistiu de mim. É aquela que não olhou as afrontas da mãe. É aquela que não enxergava a mãe como um estorvo na vida dela. Mas ela olhava com os olhos da fé. E um belo dia, eu já na igreja, eu me converto em 17 de maio, em junho de 2016, quando em torno de 2020 eu já sentia algo diferente, mas não sabia muito identificar o que era. E um dia eu estava sentada na sala almoçando com ela, passa o comercial dos Médicos Sem Fronteira. Eu lembro que eu com um prato na mão, eu paro e olho para aquela televisão diferente. E eu sinto um negócio dentro de mim que eu não sabia explicar, mas o desejo era tão grande de entrar dentro da televisão e sair lá para ajudar a fazer alguma coisa. E ela me olhando de lado e eu olho para ela, eu falo, o que foi? Ela, mãe, vai orar. Você tem um chamado missionário na sua vida. Eu falei, meu pai, eu estou frita. Alguém que orou 10 anos por mim, eu estou aqui, agora eu vou para onde? E a gente sorriu e eu falei, não fala nada para a nossa líder e nem para o nosso pastor, porque eu vou orar. E eu tive um tempo com Deus e eu falei, Senhor, eu não sei bem o que é missões, não sei o que se daria esse chamado na minha vida, então tem uma pessoa que eu vou pedir para o Senhor revelar e testificar que é o meu pastor, que o Senhor colocou como profeta e autoridade sobre a minha vida nessa terra. E eu não vou falar nada. Quando é 17 de maio de 2020, domingo de manhã, meu pastor está pregando sobre a passagem do Gadareno. Ele interrompe a pregação e fala, eu quero que levante a mão quem tem certeza absoluta, entende o seu chamado, não tem dúvida. Alguns levantaram a mão. Quando ele fez isso, eu já olhei para o altar, que tem uma cruz assim do lado, eu falei, Jesus, o Senhor já está até desenhando para mim. E ele fala, agora o altar está aberto, para você que não entende, para você que não sabe, o altar está aberto. E ele faz uma oração, eu acho que eu fui uma das primeiras a chegar naquele altar, e ele fala assim, a partir de hoje, Deus vai testificar todos os dias o chamado de vocês. Terça-feira eu fui ficar de plantão na emergência, estou de plantão, chega uma senhora com a filha começa a puxar do nada assunto comigo de voluntariado, e ela, uma pessoa espírita e prestou um tempo de 7 anos como advogada, foi voluntária no Morro do Borel, na Jocum. E ela falou, se você quiser eu passo contato. E eu fui voluntária no ambulatório no Morro do Borel, no Rio de Janeiro. Só que o meu pastor caminhando de perto e o meu líder, que na época era o Rafael, da MNI, me apresentou o CFM, conversou comigo e fazer também uma pausa aqui para dizer a importância de você caminhar com seus pastores, a importância de você caminhar com seus líderes. Isso é a diferença e o divisor de água na nossa vida cristã. Se permitir ser pastoreado, se permitir ser liderado não é fácil, porque vai ter momentos que você vai dizer, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso.
Mas a gente sabe a diferença quando é o homem que está falando e quando é Deus que está através da liderança falando. Então, ter um coração disponível é o primeiro passo. E ali eu pensei, bom, eu sou membro da Igreja do Nazareno e tenho um curso de missões e é nesse que eu vou. E eu faço o curso durante um ano. Obrigada, Lili. Durante um ano, um curso online, pandemia, trabalhando, até que, resumindo, eu tenho celulite facial por conta de enfrentar enxaqueca, crises de enxaqueca. E eu falo para minha filha, o médico disse para eu dar uma pausa no trabalho. Como é que vai ser isso? Ela, mãe, Deus vai sustentar. Deus te sustentou até hoje. E eu peço demissão. Só que eu tinha acabado de iniciar o curso e eu falei, e agora? Como é que eu pago o curso? E como eu sou muito impossível, gosto de ser desafiada, eu falei, Deus, vamos lá. A primeira aula que eu tive no curso do CFM, né, o curso de formação missionária, foi sobre finanças e mordomia. De você não se preocupar com finanças, mas você se preocupar em oração, em ter uma vida de oração e ter pessoas que intercedam pela tua vida. Só que eu falei, Deus, eu sou tão impulsiva, será que eu estou fazendo mesmo a sua vontade? Ou eu estou, sabe, nesse coisa assim de estar sendo desafiada? Então eu vou pedir ao Senhor, levanta apenas um mantenedor para mim. E eu vou entender que eu estou nesse negócio pelo Senhor. Termino o culto. Vem uma senhora e fala, oi, tudo bem? E aí, como é que está o trabalho, a Covid, não sei o que, né? Eu falei, não, eu pedi demissão. Ué, você pediu demissão, mas você mora de aluguel, como é que está? Isso. Eu falei, não, voltei para o terreno onde era dos meus pais, falei com ela e tal, e não falei do curso, que eu falei, eu não vou falar nada para ninguém, Deus vai prover. E ela fala, você está fazendo o que da vida? Eu falei, eu estou fazendo CFM, curso de formação missionária. Aí ela, e você vai pagar como? Eu falei, pela fé. Ela, quanto que é? Aí eu falei para ela quanto que eu dividi ela até o final do curso, durante esse um ano, a minha oferta de R$100 vai ser para você. Faltava R$200. E eu tive uma paz. A partir daquela primeira aula que eu tive, eu falei, eu não vou me preocupar com recurso. E eu lembro que em meio a muitos desafios, uma amiga minha me liga e fala assim, Luciana, eu tenho uma amiga que ela é instrumentadora cirúrgica e ela está precisando de um auxiliar. Eu falei, mas eu nunca trabalhei em centro cirúrgico, eu trabalhei em emergência, CTI adulto, mas tudo bem. Eu chego lá, Deus abre uma vaga para eu trabalhar praticamente até o final do curso todo como auxiliar da instrumentadora cirúrgica. Você já viu isso? Eu, há 10 anos que eu trabalhei como técnica de enfermagem, eu nunca vi uma auxiliar de centro cirúrgico para o médico, né? Ela é aquela pessoa instrumentadora cirúrgica ali e tudo mais, ter um auxiliar. E eu fui auxiliar dela. Qual era o valor que ela me dava? R$200. E eu tive praticamente até o final do meu curso todo o dinheiro para eu pagar o curso. Então, o que te falta que você acha que é um impedimento para você tomar uma decisão na sua vida? É você sentir uma emoção forte? É você sentir um choro inexplicável? É você esperar que Jesus se apresente fisicamente para você? O que te falta para você e eu tomarmos uma decisão por Cristo de verdade? Lembra o dia que você levantou a mão e disse, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador? O que eu tenho feito depois disso para Ele? Eu já estou salva, meu marido está salvo, o meu filho está salvo, minha filha até hoje tem um grupo de comunhão. Ela hoje trabalha também no hospital e até hoje ela tem feito discípulos. Ela não parou na mãe dela. Então Deus me leva para o Amazonas, eu passo 8 meses em meio aos ribeirinhos. E aí eu vou mostrar a foto do barco, qual foi o meu trabalho durante esses 8 meses. Enquanto ela abre, eu vou falando. Deus, ele tem propósito. Ana, Deus não chegou atrasado na vida da Ana, e Deus não tinha prazer das afrontas de Penina com a vida de Ana.
Mas Samuel nasceu na hora que tinha que nascer, porque Deus tinha propósito na vida de Samuel. E Ana foi a mãe de Samuel, que Deus a permitiu abrir a madre na hora certa para ter. Você quer algo na sua vida e você ainda não teve? Não fique preso. Não fica preso a obter algo para depois você, quando estiver despreocupado com isso, servir ao Senhor. Sirva ao Senhor. Hoje na Escola Bíblica Dominical nós falamos sobre o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus não é o nosso. Não é o nosso. O tempo de Deus é perfeito. Ele não chega atrasado. Se você hoje está aqui, é porque é o tempo de Deus na sua vida, para você ouvir o que Ele tem para falar para você. Esse é o barco clínico. Esse é o barco que fica na base Manaus. A organização é Asas de Socorro. Esse barco é uma parceria com a Visão Mundial. Pode passar, por favor. Eu posso Pode passar, por favor. Volta aqui, por favor. Aqui, obrigada. Aqui é uma casa de uma comunidade ribeirinha. Essa casa, enquanto o barco, quando faz as ações, ele fica atracado em uma comunidade. Só que existem pessoas que não têm condições de ir até o barco. Então, uma equipe se desloca até o barco. Então, nessas visitas, que aqui tem um médico, tem uma enfermeira, também tem ali um casal missionário que leva a palavra de Deus. E que nós fazemos o atendimento físico e espiritual. Porque as duas coisas andam juntas. Se eu faço só uma ação, de saúde, uma ação social, vai ser apenas uma ação social. Mas quando eu coloco Deus nisso, é você tendo a oportunidade, por meio de uma necessidade do outro, a dizer, você tem outro caminho. Você tem um caminho além do que você pensa, que talvez não exista, que você não tem esperança, que é um caminho da vida, da verdade da vida, que é Jesus. E aí a gente apresenta Jesus, porque não somos nós que temos que ser vistos, é Ele. Nós somos o meio que Ele usa para chegar em lugares com muito difíceis acesso e com tão poucos recursos. Pode passar, por favor. Aqui sou eu, sendo o colete, óbvio, porque a pessoa que buscava foi para o Amazonas, mas não sabe nadar. Então a pessoa veste o colete com vontade ali, com muita oração. E eu fui convidada por essa comunidade para ir até a casa dela, enquanto lá embaixo eram as ações, eu fui lá no final do vídeo onde era a casa dela. Pode passar, por favor. As fotos não estão numa sequência, mas vou voltar daqui a pouco ao barco. Aqui na base, a gente tem um trabalho que é com mulheres venezuelanas que chegaram em Manaus. Então, são mulheres que estão lá, sem suas famílias, muitas delas que ficaram na Venezuela, e que ali a gente tem algumas ações de rodas de conversa, de algumas dinâmicas e de palavra e oração também. Pode passar, por favor. Então, voltando para o barco, esse é o consultório odontológico fixo que tem dentro do barco. São voluntárias que estão em atendimento, pode passar. Aqui na frente do barco a gente consegue montar mais 2 consultórios odontológicos, pode passar, por favor. E aqui é o barco que fica atracado, na base. Está vendo esse lado? Dá para vocês enxergar esse tanto de água? Em torno, é o lago chamado Curaquequara. Pode passar, por favor. Dentro do barco, enquanto acontece, a gente fica em torno de
versículo 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é que tem autoridade? Jesus. Ele é a autoridade no céu e na terra. Então não é a nossa força, não é um... Você pode ser um PhD, você pode ser bilíngue, poliglota, você pode ser uma pessoa simples, não depende dos seus status, depende de um coração disponível. É um coração disponível ao Senhor. Eu vou pedir para soltar o vídeo nesse momento. Antes de soltar o vídeo, porque a palavra de Deus ela é muito preciosa para a gente, não que isso não faça parte da palavra de Deus, mas encerrar a parte da palavra com uma breve oração, amém? Pode curvar a cabeça, por gentileza. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Obrigada, Deus, pela minha filha Esther, que hoje o Senhor tem me concedido a graça de levar esse testemunho a tantas pessoas. E não se trata de Esther e Luciana, se trata de quem o Senhor é em nós e por meio de nós. Que o teu Espírito Santo possa fazer essa palavra ser, meu Pai, algo frutífero na vida de cada família aqui representada. Que essas pessoas possam entregar-se ao Senhor sem nenhuma reserva. Porque por mais que a gente tenha medo, é com medo mesmo que a gente vai. Por mais que tenhamos dúvidas, anseios, questões particulares, o Senhor já sabe. Porque antes de nós termos sido gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia quem seríamos hoje. Então o Senhor é um Deus de perto, não de longe. E é como foi orado. O que nos separa do Senhor é o pecado. Entendam, ó Deus, que nós não viemos estar, ó Deus, aliançados ao pecado, mas viemos estar aliançados com o Senhor e entendendo na sua palavra qual é o nosso posicionamento. Nós só precisamos colocar os pés e o Senhor vai colocar o chão. A cada dia é o Senhor quem direciona. A minha oração por essa igreja é que o Senhor direcione cada passo de cada pessoa aqui. Cada pessoa, cada família, cada mãe, cada filho, cada pai, cada irmão, cada irmã, seja diariamente guiado pelo Senhor. E que, ó Deus, aquilo que o inimigo tenta lançar como dardos inflamados em sua mente, colocando pequenas palavras de negatividade, de incapacidade, que seja repreendida essa semente do mal, ó Deus. Essa semente infrutífera, essa semente, ó Deus do mal, essa semente que tenta, ao derredor da sua igreja, lançar dúvidas e medos, tentando paralisar uma igreja a não avançar. Seja quebrado hoje em nome de Jesus isso. E seja dada essa autoridade em nome de Jesus agora, em teu nome, para repreender todo o mal, ó Deus. E que essas vidas sejam consagradas ao Senhor, que a nossa vida esteja sobre o teu altar. E que venhamos verdadeiramente, ó Deus, como diz o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. E é o Senhor que nos faz andar, ó Deus, em pastos verdejantes e nos leva às águas tranquilas. Então leve esses corações ao seu descanso, que possamos ser como Ana, perseverantes, viemos ser incansáveis na fé. E o Senhor, no tempo certo, dará ao Samuel de cada um aqui aquilo que o coração deseja, aquilo que o Senhor tem propósito, se cumprirá no tempo do Senhor. Amém. Eu vou pedir só para passar o vídeo, por gentileza. Você botou foi.
Esse vídeo está mostrando a vocês a respeito da entrega de Bíblias a uma etnia chamada Pacas Novas. É uma etnia indígena. Eles estão reunidos. Todos recebendo a Bíblia com o Novo Testamento, todos traduzidos na língua indígena dessa etnia. Foi realizado pela organização Novas Tribos. Os tradutores linguísticos foi das Novas Tribos. Então, em parceria com Asas de Socorro, foi levado até essa aldeia que só deu para ir por meio de avião a entrega das Bíblias. Essa é a importância dos chamados específicos, mas não diminui quem fica na igreja. Cada um de nós temos um chamado e a gente não pode enterrar o talento. Então que essa noite você pense e reflita nisso. Hoje eu saí do Amazonas, fui para Anápolis, vou estar retornando em janeiro. O que eu peço a vocês? Orem. Orem uns pelos outros. Orem pelos seus líderes. Orem pelos missionários. Orem pelas crianças que têm sido tão atacadas. O meu projeto vai ser trabalhar no enfrentamento e prevenção de abuso sexual de crianças e adolescentes. Esse vai ser o projeto que Deus desenhou. E eu estou me colocando à disposição. Estou preparada? Não. Nem trabalhei no departamento infantil da minha igreja. E hoje eu estou indo para me capacitar. Porque uma coisa é a gente não estar preparado ou achar que não está. E é entender que é Deus que capacita. Ele é o dono da obra. Outra coisa é eu também não me colocar para aprender. Vocês compreendem isso? Então eu quero só deixar um dado para vocês orarem também para o Brasil. Deixa eu só aqui. A violência infantil é um problema social sério no nosso país. Estou falando a nível Brasil. O Brasil registra 673 casos de violência contra crianças de até 6 anos por dia. Isso os casos que são denunciados por dia. 673 casos até 6 anos de idade. Ou 28 crianças a cada hora. Um total de 84% dessas agressões tem como pais, padrastos, madrastas ou avós como suspeitos. A violência contra crianças e adolescentes pode surgir de diferentes formas, como negligência e abandono, pornografia infantil, tortura, trabalho infantil, tráfico de crianças e adolescentes e violência física. Nós, a igreja, e aqui está como Asas de Socorro, que é a organização, mas nós como todos somos chamados para fazer a diferença. O problema existe e é de ordem crescente. E não podemos ficar inertes às situações de vulnerabilidade das crianças e adolescentes. Devemos reagir de forma capacitada, prudente e disponível. Então, que o desafio que Deus tem para você, que você assuma. Não podemos ficar inertes. Seja o problema de abuso infantil, seja até aqueles pequenos problemas que existem no dia a dia nosso e nós não se posicionamos. Então não espere estar pronto. É hoje, é agora. É uma decisão, é cair em si. É cair em si entendendo que é nossa responsabilidade como igreja. Nós não estamos isentos, não somos somente um CNPJ, um registro físico para o governo. Nós somos indivíduos e somos cristãos, pequenos Cristo nessa terra, para fazer a diferença. Então, que nós possamos se posicionar como tal.
Então, eu encorajo vocês. Eu estou me posicionando e aceitando esse desafio. E não sou melhor que vocês. Que vocês caminhem com seus líderes. Que vocês orem. Tem intercessão na igreja. Se você não trabalha, vem para a igreja orar. Se você não pode, tem online. Mas a gente precisa se posicionar. Nós não podemos ficar como igreja, desculpa a expressão, vendo a banda passar. A gente não pode simplesmente estar no conforto do nosso lar e deixar que o vizinho esteja morrendo. Se eu não posso fazer algo fisicamente, os meus joelhos podem. Se eu tenho boca e consigo falar, eu posso chegar de manhã e bom dia, vizinho. Posso deixar uma palavra para você? Prepara um bolo, sei lá, você foi na feira, cria relacionamento, é isso que Jesus fez. Relacionamento, sabe? Eu sei que cada cultura é uma cultura, de repente a gente é um pouquinho mais, introvertido, mais tímido, e tá tudo bem, não tem erro nenhum, não tem um certo ou errado nesse sentido. Mas quando se trata da palavra, você fala, Senhor, me dá intrepidez, me dá coragem. Hoje eu acordei, louvo a Deus porque as suas misericórdias se renovou sobre a minha vida. Quem o Senhor hoje vai me dar de oportunidade de falar do teu amor? Os dados estão aqui. Quantas crianças, quantos lares sendo invadidos pelas drogas, quantos lares sem amor. Quantas pessoas que estão por dentro gritando socorro e te dá bom dia todos os dias, mas por dentro estão mortas. Então, que você tenha a sensibilidade do Espírito Santo de Deus e não abra mão da palavra. Não abra. Se trata da palavra de Deus. O mundo hoje tem criado tantas ideologias. Todo mundo tem tido a sua verdade. Mas Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há atalho. Não há atalho. Não se trata da Luciana, se trata da Bíblia. Então, se alguém quiser indagar a Luciana, é indagar o meu pai diretamente. Então, não se preocupe com retaliações, não se preocupe se alguém vai te olhar torto, se o teu vizinho vai te dar mais bom dia. Não se preocupe. Se Deus te der a oportunidade de falar de Jesus, fale. Somos todos missionários. A grande comissão é para todos nós. Amém? Obrigada, pastor. Bem, alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Ela disse, ela está indo para Anápolis agora. A base do Asas de Socorro é em Anápolis. Distância de Brasília, sabe? Não, distância eu não sei. É de perto. Mas é próximo, bem próximo. Perto de Brasília. A base Goiás. do Asas de Socorro é lá. Então ele está indo para lá para treinamento e passar para o próximo projeto. Mas você tem alguma pergunta? Alguma curiosidade? Alguém quer saber alguma coisa do Amazonas? Alguém quer saber dos ribeirinhos? Pode perguntar, gente. Olha, Amazonas, eu posso dizer algo a vocês. Amazonas é do Brasil, mas é como se você estivesse em um outro país. A cultura é totalmente diferente da nossa. Então, você tem no Amazonas quilombolas, todo mundo sabe o que é quilombolas. Sabe, não tenha vergonha. Quilombolas são as pessoas pretas, que agora a gente não pronuncia mais negros, mas a cor preta. Nós temos os indígenas com diversas etnias e nós temos os ribeirinhos, que muitos deles também moram à margem dos rios ou muito mais com acessos mais difíceis. Então, eles sobrevivem da pesca. É um lugar que tem ou tinha muita água, em alguns lugares não tem água, então a realidade deles é a pesca. Então, sem água não tem pesca. Então, quando vocês lembrarem na oração de vocês, orem pelo Amazonas. É também um local onde também tem localidades que tem muito abusos. Nós estamos com algumas suspeitas de abuso no lado ali onde fica a base em Manaus,
de crianças desaparecendo. Então, nós, como igreja, não podemos ficar inertes, é nosso papel. É nosso papel fazermos alguma coisa. Denunciar, capacitar a rede de proteção, dobrar nossos joelhos e orar. O problema existe. Ele não é algo que está simplesmente em estatísticas ou simplesmente você pensa que está muito distante. Então, que a gente possa orar. Nós tivemos um caso de um professor em Anápolis, Goiás, que abusava de crianças dentro da escola. Então, vamos orar. O porquê isso, o ataque contra as crianças? A criança é um futuro, não só médico, professor, mas ele é alguém que os pais estão criando no caminho do Senhor também, para serem aqueles que vão dar continuidade à voz da palavra de Deus nessa terra. Então, o inimigo das nossas almas, ele tem fúria. E ele quer o quê? Calar o quê? A criança em si, não. O evangelho também. Então, que a gente possa se posicionar. Então, o Amazonas, ele é muito extenso, é muito calor. Quando eu falo muito calor, vocês podem dobrar isso em 4 vezes, porque essa foi a minha sensação, é muito quente. E o trabalho... do Rio ainda. Nossa, eu vim do Rio, gente. Para eu dizer que é calor, é muito calor. E orem pelos missionários que vão. Orem por eles. Orem por missionários que têm suas famílias, que criam seus filhos em meio às missões. Orem para que Deus os sustente, para que Deus os fortaleça, para que Deus os guarde. As organizações, a nossa igreja tem a missão global, tem a missão do céu, tem a Jucum, tem a Asas de Socorro, tem várias organizações. Se você não lembrar do nome delas, só orem para que Deus sustente as bases e as bases também sejam livres do mal e sejam fortalecidos no Senhor Jesus, sejam renovados. Lembre da igreja perseguida. Quantos conhecem Portas Abertas? Procura saber sobre Portas Abertas. É um suporte para missionários em campos transculturais, onde o evangelho você não pode carregar a Bíblia. Você não pode falar abertamente. E esse missionário vai ficar tempos e tempos e tempos e tempos, até que Deus faça o que ele tem que fazer. Entende? Então, olha, nós moramos num país onde tem a liberdade de hoje você estar com a sua Bíblia na mão, cultuando a Deus, adorando a Deus. Isso nos serve para que nós possamos, como corpo de Cristo, fortalecer outra parte do corpo que está em outros locais. Amém? Vamos orar. Vou pedir que o Aguinaldo chegue. Ele tem A Igreja de Nazaré quer abençoar a sua vida com essa pequena semente. Amém? Deus abençoe. Ora por ela, ora. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, pela palavra trazida pela nossa irmã Luciana, Senhor. Deus, pelo trabalho dela ali no Amazonas, ó Pai. Deus, pelo desprendimento com as coisas, ó Deus, deste mundo, ó Pai. Ó Deus, dedicando sua vida, ó Deus, em fazer a obra do Senhor, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor continue dando direção para a vida dela, ó Pai. Ó Deus, naquilo que ela tem que fazer, Senhor. Que seja o Senhor sobre a vida dela. Que seja a sua mão abençoando, guiando, ó Deus, os passos dela em todos os momentos, ó Pai. Ó Deus, supre todas as necessidades dela, Pai, seja física,